Olá, o meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria. Nesse vídeo, lembrando aos membros do canal que o curso de História da Filosofia Aula 6 já está no ar, entrem aí na minha playlist História da Filosofia, para quem quiser o link, né, para membros do canal. E quarta-feira vamos para a aula 7, onde eu vou falar sobre Zenon, para completar a escola eleática. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre este pacto satânico assinado entre o líder da seita satânico-maçônica Vaticano II, conhecido como Jorge Bergoglio, que se diz Papa Francisco, e o líder do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping. Bom, como é que começa tudo isso? Vamos voltar lá para trás, com o início do comunismo na China, tendo em mente as palavras de Richard Neuhaus, que diz: a cultura é a raiz da política. E a religião é a raiz da cultura. Isso o professor Olavo de Carvalho sempre falava, né? Nada vai para a política sem passar pela literatura. Mas literatura pode ser até uma metonímia de cultura e tudo vem da religião. Então, a crença metafísica e espiritual de um povo será determinante para a política. E é por isso que os comunistas combatem a verdadeira fé. Porque os comunistas, querendo implantar a sua maldita ideologia materialista de idolatria do Estado, eles precisam remover aquela fonte metafísica de moral absoluta que é a religião verdadeira, a religião católica. Então, não existe acordo possível, não existe compatibilidade entre cristãos e comunistas. Todas as pessoas de esquerda, se não se arrependerem, vão arder no inferno. Não existe ninguém de esquerda admitido no reino do Senhor. Não há essa possibilidade. Então, da mesma forma, no campo temporal, também não existe a possibilidade de um acordo diplomático, de um acordo de cavalheiros entre cristãos e comunistas. Comunista é inimigo. Não tem como negociar, eles precisam ser combatidos. Se você tentar negociar com o inimigo, com o comunista, você vai acabar se afundando, né? Não se dialoga com Satanás. E os comunistas, esquerdistas, socialistas vermelhos, em geral, são servos diretos do anticristo. Afinal, foi isso que Mao Tse-tung falava, né? Mao Tse-tung falava: vamos proibir o cristianismo. Vamos proibir as Bíblias. E aí dizem que ele falava porque nós servimos ao anticristo. Mao Tse-tung falava isso. Então, esses são os comunistas. Como algumas pessoas aqui devem saber, em 1948, 49, infelizmente, os comunistas venceram os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, que fugiu para Taiwan. E naquela época havia um monsenhor heróico, um exemplo para nós cristãos, chamado Monsenhor Antônio Riberi. Ele foi para a China em 1949 para encorajar os 5.500 missionários católicos que lá havia a não esmorecerem, a resistirem tenazmente na defesa da fé. E ele, de tão heróico que ele era, ele se recusou a fugir com os nacionalistas do Chiang Kai-shek. Ele falou: não, eu vou ficar aqui na China comunista para fazer oposição aos planos satânicos dos comunistas, ajudar os católicos que vão ser perseguidos, ajudar as instituições católicas de caridade. E lá ele ficou, corajosamente. Porque não é que ele estava enfrentando uma perseguição, uma censura, um cancelamento nas redes sociais. Ali ele estava enfrentando o que o Daniel Ortega está fazendo na Nicarágua, o amiguinho do Lula, que o Lula quer fazer aqui também, não se enganem. Eles estavam perseguindo, queimando igrejas, confiscando e queimando bíblias, prendendo os católicos, prendendo e matando e torturando padres e freiras, obrigando os católicos leigos a desfilar humilhantemente na rua com um chapéu cilíndrico, que era o equivalente à estrela amarela que os nazistas colocavam nos judeus ali, e depois eram presos, enfim. Então imagina o quão based Chad o Monsenhor Antônio Riberi era para ficar ali. E ficou. Até que os comunistas o expulsaram. Então ele obteve uma ajuda divina para ficar vivo, porque os comunistas acabaram expulsando ele, em vez de matar. E em 1951, com os comunistas consolidados no poder e perseguindo visivelmente a Igreja Católica, o Vaticano, que em 1951 ainda estava ocupado pela verdadeira Igreja Católica, rompeu relações diplomáticas com a China. Claro, governo satânico, todo governo de esquerda é satânico, inclusive esse aí que o Peter Turguniev acha que é legítimo, né? E é claro que a Igreja, o Vaticano verdadeiro ali em 51 ainda era o Vaticano, era a Igreja Católica verdadeira, rompe relações, isso é óbvio. Só que aí começam os problemas.
Os problemas na China, no cristianismo chinês, começam com a capitulação dos protestantes chineses. Porque os protestantes chineses, não estando em comunhão com o verdadeiro Papa Pio XII, resolveram que as igrejas protestantes chinesas deveriam ser autogovernadas, eram os chamados 3 selfs. Self-government, né, autogovernança, self-support, autossuficiência, e self-propagation, a evangelização autossuficiente também. Só que não existe nada autossuficiente no mundo. Esse negócio de autonomia é piração do pior filho da puta que já existiu na filosofia, chamado Immanuel Kant. Não existe autossuficiente. Ou você está em comunhão com Roma, com a graça de Deus, né, com a doutrina de 2000 anos, ou você não está. Então, quem não está em comunhão com 2000 anos de tradição e magistério, vai acabar entrando em comunhão com o Partido Comunista Chinês. E foi o que aconteceu. Esses caras viraram marionete de comunista. E aí, acabou que os católicos mornos, tíbios, fizeram a mesma coisa e assinaram em 1950 e pouquinho ali, acho que foi 50 mesmo, 51, o Guangyuan Manifesto, o Manifesto Guangyuan, que era aquela coisa, nós dessa igreja católica nova aqui na China, nós vamos colaborar com os comunistas para que nós sejamos independentes do resto do mundo, contra o imperialismo dos capitalistas e dos americanos e aquela baboseira comunista toda. Resultado, quis ser autossuficiente sem Roma, acabou virando prostituta de comunista. E aí começou ali uma falsa igreja. Uma igreja que, em vez de estar em comunhão com o Santo Magistério, ficou em comunhão com os comunistas, apregoando comunistas, ideais comunistas, apregoando a cartilha do Partido Comunista Chinês e, portanto, ficando automaticamente em excomunhão. Afinal, no decreto contra o comunismo de Leão XIII está muito claro. Qualquer um que defenda ideologias vermelhas está automaticamente excomungado da Santa Igreja. Então, aquela igreja comunista do Guangyuan Manifesto era falsa. Muito bem. Mas o Partido Comunista começou a nomear bispos. Sim, da cabeça deles. Começou a fazer o que bem lhes desse na telha. E aí, o Papa verdadeiro Pio XII, que foi o último Papa verdadeiro até agora, né? Ele escreveu ali um documento chamado Mystici Corpore, né? O corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica. E ele diz o seguinte, né? A Mystici Corpore nem é dessa época, mas só para citar, o Papa Pio XII explica nesse documento o seguinte: é um erro perigoso achar que alguém pode se unir a Cristo, cabeça da Igreja, sem aderir fielmente ao seu vigário na terra. Suprimida a cabeça visível e rompidos os vínculos visíveis da unidade, obscurecem e deformam de tal maneira o corpo místico do Divino Redentor, que não pode ser visto nem encontrado de quantos demandam o porto da eterna salvação. Então, o que Pio XII está dizendo é que, se vocês querem estar em comunhão com Cristo, é preciso estar em comunhão com a cabeça visível da igreja, o vigário de Cristo, ou seja, o Papa. Então, se a igreja comunista lá não estava em comunhão com o Papa, ela também não estava em comunhão com Cristo, então eles não são nem cristãos, eles são, sabe Deus o que eles são. Né? E o resultado é que na China passou a funcionar duas igrejas. A igreja católica verdadeira, que foi posta na clandestinidade, continuaram sendo perseguidos, e a igreja falsa, que se finge de cristão, mas não passavam de colaboradores comunistas. Em 1957, né, um sujeito chamado Pichuxi, que era um bispo comunista, ajuda a fundar a Chinese Patriotic Catholic Association, né, a Associação Católica Patriótica. Não é patriótica bolsonarista não, aí, tá ok? Era comunista lá do Partido Comunista Chinês. E eles se juntam com o Bureau de Assuntos Religiosos do Partido Comunista para começar essa nomeação de falsos bispos. Então, você imagina, o Partido Comunista Chinês começou a nomear bispo. Olha que louco, isso acontece até hoje. Isso não tem absolutamente nada de católico. Eles não são bispos. Não tem absolutamente nada a ver. E aí, Pio XII, corajosamente, decentemente, começou a excomungar esses bispos comunistas. Né? Mas é claro que tem que acontecer isso. Agora, por que Pio XII excomungou?
eles já não estavam automaticamente excomungados? Sim, todo comunista está automaticamente excomungado, assim como qualquer abortista está automaticamente excomungado. Mas o Papa Pio XII fez questão de ser firme, agir com firmeza nessa questão aí no tocante a isso daí, para mostrar ao resto do mundo o quanto essa igreja era falsa. Ele não vinha com frescurinha de, vamos manter boas relaçõezinhas diplomatiquinhas com a China. Porcaria nenhuma. Esse era um papa verdadeiro. Ele defendia a verdade. E a verdade é que esses caras estão excomungados, ele teve que formalizar isso. E aí vai lá você fazer acordinho com um comunista pensando que tá tudo bem. Vai lá. O tal do Pichuxi, que quis fazer acordinho com o comunista, quando começou em 1966 a Revolução Cultural na China com Mao Tse-tung, metendo a porrada em todo mundo, dando uma de Alexandre de Moraes mesmo ali. Aí ele começou a perseguir até os falsos bispos. Sobrou até pro Pichuxi, que foi preso também. Então, bem feito pro Pichuxi. Vai lá fazer acordinho com o comunista. Vai lá fazer acordo com Satanás, pensando que ele vai respeitar. Vende alma pra Satanás e depois reclama que tomou uma rasteira. Ragos Vieira, 10 bonoros. Vem cá, então, todos os pobres e letrados estão condenados a irem para o inferno porque não detêm o seleto conhecimento, se é devacantista, até as senhorinhas de 80 anos católicas fervorosas? Não é verdade isso, Ragos Vieira. A ignorância invencível, né, pode servir, é a santa ignorância, para que você não tenha culpa. Então, embora exista um pecado material, no caso das pessoas que não estão seguindo a doutrina, não há um pecado formal, já que não houve conhecimento e intenção. Para haver pecado mortal, você tem que ter conhecimento e liberdade também, para agir nesse sentido. Então, inclusive, nas disputas contra os donatistas, né? Você pega São Pedro Damião, o grande doutor da igreja, ele vai explicar que as pessoas que foram enganadas por falsos clérigos, simoníacos, etc., a igreja católica, na comunhão dos santos, é capaz de suprir a graça para essas pessoas. Quem engana os fiéis, esse tá lascado, esse vai lá junto com a Marielle Franco ali. Esse tá ferrado de verde e amarelo. Mas a pessoa que está na ignorância, não. Agora, uma vez que você detém o conhecimento, e é uma obrigação ir atrás do conhecimento, aí você tem que assumir a responsabilidade pelo conhecimento. O Lucas Brunerotto, Cogos, tem um vídeo daquele do Nando Moura falando... Cara, não quero nem saber, cara. Vai tomar bloco do mesmo jeito. Matheus Del Nero, Cogos, não tem a ver com o assunto da live. Mas qual a sua opinião? Quem está certo no debate do Guilherme Freire e do Tomás Juliano sobre a independência do Brasil? O Guilherme Freire só errou 2 vezes na vida. 2 vezes na vida o Guilherme Freire errou. E não foi nesse debate com o Tomás Juliano. Foi quando ele disse que ele não era libertário, aí eu fiz um vídeo resposta porque sou libertário, e quando ele elogiou Elon Musk. Só, essas foram as 2 vezes que o Guilherme Freire errou na vida dele. O cara é muito bom. E... embora ele não tenha assim, sido brilhante na dialética dele com o Tomás Juliano, ele tem razão. Muito bem. Como eu disse, revolução cultural, perseguição contra todo mundo, inclusive quem fez acordo com o comunista. Muito bem. Declarada a guerra entre comunistas e cristãos, normal. O meu amigo Diogo Rafael Moreira, do canal Controvérsia Católica, doando 20 bonoros. Recomendo o canal Controvérsia Católica. É o melhor canal católico que vocês vão encontrar. Eu tô maratonando os vídeos desse cara. É espetacular. Aprendo muito. Bom, aí veio o Vaticano II, vieram os falsos papas, né? Começou com o Roncalli, João 23, né? Montini, Paulo VI, etc. Aí, em 2001, o falso papa Karol Wojtyła resolveu pedir desculpinha para o regime comunista chinês. Bom, você pode imaginar, bom, ele foi pressionado, sei lá, ameaçaram ele, igual o Dória ameaçou minha família, mas não, ele não parou aí. Ele elogiou a justiça social chinesa. O falso Papa Wojtyła elogiou a justiça social chinesa. E disse no L'Osservatore Romano, né, que a igreja tem valores e objetivos muito em comum com a China comunista. A solidariedade, a paz e a justiça social. E que as 2 instituições, a China comunista e a Igreja Católica, não estavam em oposição uma à outra, disse o falso Papa Wojtyła.
Me diz uma coisa, como é que um regime que impõe uma política de filho único, forçando mulheres a abortar, e prende e tortura católicos, e impõe uma economia comunista, contrária ao livre mercado, como milhões de hordas demoníacas isso poderia ser compatível com a Igreja Católica? Me explica. Não poderia, simplesmente não poderia. Então, com o Vaticano II, começa uma total deturpação da doutrina social da Igreja, que amanhã o Controvérsia Católica escreveu aqui que vai postar a minha palestra sobre como o Vaticano II deturpou a doutrina social da Igreja. E aí vem o Xi Jinping. Mais tarde vem o Xi Jinping, que através do Bureau de Assuntos Religiosos, que transforma toda a religião num instrumento político do Partido Comunista, começa a transformar as igrejas, que ele passa a controlar com punho de ferro, em organizações de vigilância, censura, terror e reeducação, perseguindo quem ainda tenta seguir a doutrina católica. E aí diz o Xi Jinping que as organizações religiosas devem servir para espalhar os princípios do Partido Comunista Chinês, as suas leis, regulações, educação religiosa, ou seja, doutrinação comunista, como parte do sistema de apoio ao Partido Comunista Chinês e aos valores e caminho para o socialismo. Bom, vocês esperavam alguma coisa diferente do Xi Jinping? Não. O Xi Jinping é um inimigo visível declarado, normal, segue o jogo, a guerra continua. Agora, apunhalar os católicos pelas costas é bem pior. E foi o que o falso Papa Bergoglio fez. Tanto é que quando o falso Papa Bergoglio assume o Vaticano controlado pela seita maçônica liberal Vaticano II, ele é saudado pelo Partido Comunista Chinês. O Genesex Davis mandou R$5 e sugeriu o vídeo aqui sobre a Guerra dos 30 Anos ou a Revolução Liberal do Porto. Muito bons temas. E aí, em 2018, o Bergoglio comete a grande traição contra os católicos. Mesmo ele sendo um falso papa, a maioria das pessoas ainda não sabe disso, ainda não tomaram a sede vacante Pio. E ele não tem direito, por questões humanitárias, de colocar em risco, seja lá quem for, católico ou não. E em 2018 ele assinou um acordo com o Partido Comunista que colocou em risco a vida de milhões de pessoas na China, católicos, budistas, pessoas de todas as religiões ali. Ele assinou um acordo com o Xi Jinping, dando ao Xi Jinping uma espécie de padroado. O padroado é a autorização da autoridade eclesiástica para que uma autoridade política nomeie bispos. Era a mesma coisa que acontecia no Brasil, com a Constituição Liberal Maçônica de 1824, que deu privilégios de padroado para o maçom Dom Pedro I e para o maçom Dom Pedro II, dois inimigos da pátria que estão no inferno. Pelo acordo de 2018, o Bergoglio e o Vaticano teriam direito ao veto. Ou seja, o Partido Comunista Chinês vai lá, nomeia um bispo comunista e o Vaticano teria o direito de vetar. Agora me pergunto, este direito de veto do Vaticano existe na prática? Você acha que o Bergoglio, lá limpando o pezinho do muçulmaninho, fazendo aqueles discursinhos dele, vai falar, ô Xi Jinping, esse bispo aí é o veto, entendeu? Aí o Xi Jinping, ih, vetou, Vaticano vetou? Não pode, né? Vaticano vetou bispo, né? Sério? Com todas as armas nucleares e aquela marinha poderosa da China, você acha que ele vai obedecer o Bergoglio? Vai nessa. Cabe a mesma pergunta que Stalin fez no final da Segunda Guerra. Quantas divisões de exército tem o Papa? Ele tem a guarda suíça que ele quer desarmar ainda por cima, que ele é contra a arma, né? Ele fala, não tem que ter armas, temos que fabricar pães. A guarda suíça agora vai ser armada com uma baguete, né? Uma baguete francesa, de preferência, para encorajar a rendição deles. Então não existe direito a veto porcaria nenhuma. O Xi Jinping nomeia e desnomeia quem ele quiser, com a diferença de que agora ele está respaldado pelo acordo que ele fez com o Vaticano. Ou seja, aquela igreja comunista, marionete do Partido Comunista, aquela falsa igreja, agora eles podem dizer que eles têm o respaldo do Vaticano.
E aquela igreja clandestina que queriam seguir, que tinham a reta intenção de seguir a doutrina católica e não se dobraram à heresia comunista? A perseguição contra esses aumentou. Porque agora o Partido Comunista Chinês está falando, tá vendo? Nem Vaticano conhece vocês como igreja, né? Agora vai aumentar a perseguição, né? Tudo com o respaldo do Bergoglio. O Xi Jinping está fazendo uma campanha de sinificação, ou seja, chinificação das religiões da China. Todas. Está destruindo os dogmas e exigindo, inclusive dessa igreja católica patriota aí, que eles ergam bandeiras comunistas dentro das igrejas, tirem os 10 mandamentos e coloquem a legislação comunista, tirem as imagens santas, tirem a imagem de Nossa Senhora e coloquem a imagem do Xi Jinping, removam tudo o que for culturalmente ocidental, inclusive em termos arquitetônicos, e promovam a heresia do socialismo. Tudo isso com a anuência do Bergoglio, o pior de todos os traidores e hereges. Não obedeçam a Cristo. Deixa eu bloquear uns caras Zé Ruela aqui, velho. Não obedeçam a Cristo, obedeçam o Partido Comunista Chinês. O seu Deus agora se chama Xi Jinping. E tudo isso com a anuência do Bergoglio. Aí alguém pode falar, Cogos, para com esse negócio de ser devacantismo. Já houve papa ruim. Toda vez que eu falo, o Alexandre VI Borgia pegava a mulherada. Amiguinho, aqui, Controvérsia Católica, lembrando, mandando 2 bonouros, amanhã sairá a vossa conferência no Controvérsia. Conferência que eu fiquei muito honrado com o convite do 2º Congresso Sedevacantista de falar sobre a deturpação da doutrina social da igreja. E agradeço profundamente o Diogo Rafael Moreira, do Controvérsia Católica. Então, vejam que diferença. Se pode falar que houve papas promíscuos, houve papas que cometeram pecados terríveis, mortais, mas isso é totalmente diferente de heresia. É totalmente diferente de heresia. Em 1571 ou 2, os calvinistas massacraram vários católicos no que ficou conhecido como o massacre de Gorkum, né, os mártires de Gorkum. Um dos padres que foi preso pelos calvinistas ali nessa ocasião, na Holanda, foi Andreas Wolters. O Andreas Wolters, ele era um pecador. Ele saía com as holandesinhas. Ele via a holandesinha ruivinha, né, trazendo aquela latinha de leite ali, mesmo ele sendo padre. Pecado, claro que é pecado. Bom, e quando teve ali o massacre calvinista, os calvinistas falaram, você renegue a presença real de Cristo na Eucaristia. Ele falou, não, isso é heresia. Eu falei, qual o problema de renegar a Eucaristia? Você pegava todas as holandesinhas da região aqui, agora não quer renegar a Eucaristia? Aí o Andreas Wolters disse, eu fui um fornicador, sim, mas herege jamais. E ele foi martirizado, tá no céu. Então, tem uma diferença brutal entre um Alexandre VI pegar todo mundo lá e ensinar heresia. Porque você pode ser um católico fornicador. Você está em pecado mortal, correndo o risco de ir para o inferno, sim. Mas ainda é católico. Mas, por definição, não existe herege católico. O herege não é católico, o herege é qualquer outra coisa. Se o herege não é católico, também não pode ter um herege papa. Porque o papa ele tem que ser a cabeça visível da igreja católica. Se alguém ensina heresia, ele simplesmente não é papa. Ele é qualquer outra coisa. Aí fala, mas já houve papas que também traíram os católicos. Pio XI traiu os cristeiros. É verdade. Pio XI era um papa verdadeiro que traiu os cristeiros no México. Mas ele não entrou em comunhão com a heresia liberal maçônica do governo mexicano e nem compactuou com uma falsa igreja que mandava os católicos obedecerem os preceitos maçônicos. Já o Bergoglio assinou um pacto com uma falsa igreja que ensina preceitos comunistas. É totalmente diferente. Covardia é grave? É. Mas heresia é outra coisa. Então, quando o Bergoglio assinou esse acordo em 2018 com o Xi Jinping, autorizando essa falsa igreja em comunhão com diretrizes comunistas, houve um homem que era bispo emérito de Hong Kong, chamado Padre Zen, ou Cardeal Zen, mas parece que só a ordenação dele como presbítero foi válida, né, do ponto de vista sedevacantista. Então eu chamo ele de Padre Zen, mas o pessoal chama ele de Cardeal Zen. Bom, o Padre Zen,
com qualquer defeito que ele possa ter, ele é um homem corajoso. Ele defendeu a missa tridentina contra o motu próprio lá do Bergoglio. Ele defende a liberdade da igreja contra a perseguição comunista. Tudo bem que ele cai ali numas esparrelas liberais, ele defende a democracia e a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, isso aí é balela liberal. Mas tudo bem, né? Nós podemos nos unir em nome da liberdade da igreja com um liberal que defende liberdade religiosa para todo mundo. Você está escolhendo o mal menor aí. A perseguição contra a igreja é o que tem de pior, nós temos que defender a liberdade da igreja. E o padre Zen disse, o que o Bergoglio está fazendo é uma traição contra Jesus Cristo. Ele está vendendo a igreja para o Partido Comunista. Estamos assistindo passivamente a matança de católicos por aquele que deveria proteger os católicos. É que o padre Zen não sacou que o Bergoglio é um falso padre, né? E, no meio de tudo isso, adivinha o que aconteceu com o padre Zen? Com seus 91 anos, um senhorzinho? Foi preso pelos comunas. Agora, vem esse Bergoglio, porque la caridad, é preciso ter um coração humanitário. Ele só fala nisso, né? A doutrina para ele não vale nada. Cadê o humanitarismo dele agora que um senhor de 91 anos foi preso, perseguido pelo Partido Comunista Chinês? Tá lá fazendo acordinho com os comunistas. É uma cara de pau. Evandro Olímpio, bem lembrando que Pio XII foi assassinado e a eleição de João XXIII foi fraude. Exatamente. Eu posso até dizer, né? Será que o João XXIII tinha 9 dedos também? Só rindo mesmo. E no meio de tudo isso, a única preocupação do Vaticano é pagar de bom mocinho, pagar de diplomatinha. Bom, para que existe, como nós já entendemos aqui, para que existe esta igreja comunista lá na China? Ora, para que haja mais uma via de controle para que o Partido Comunista Chinês controle esse segmento da população, que são os falsos católicos da igreja patriótica comunista lá. O Bergoglio quer fazer a mesma coisa com todos os católicos do mundo. Ele institui, através do Vaticano II, esta falsa igreja, para fazer com que todas as pessoas obedeçam a um comunismo global, a nova ordem mundial socialista fabiana social-democrata. Então vocês falam, meu Deus, olha aí os chineses sendo enganados, participando de uma igreja que na verdade espalha as diretrizes comunistas. Essa é a falsa igreja do Bergoglio, você está espalhando as diretrizes da nova ordem mundial e da Agenda 2030 também. A mesma coisa. A aliança do Bergoglio com o Partido Comunista Chinês é naturalíssima. O Bergoglio está querendo aprender com os comunistas chineses como usar a religião para controlar as pessoas. Uma falsa religião. Que é o que ele quer fazer com o Vaticano II. A verdadeira Igreja Católica, ela te liberta desses controles. Ela fez imperadores se submeterem. Aqui é o contrário. E ele vem falar que tem que ter diplomacia. Cara, eu defendo a restauração da verdadeira igreja e que essa verdadeira igreja tenha 12 porta-aviões nucleares, cada um com o nome de um apóstolo. E essa tinha que ser diplomacia. Uma marinha templária que chegue lá com os porta-aviões e fala, quem manda aqui é a igreja. Vai encarar? Cada um desses tem 72 caças bombardeiros stealth. Vai encarar? A igreja tinha que ser assim. É bonzinho, caramba. É o Jesus Cristo hippie lá. Isso é uma invenção liberal. Jesus é o Senhor dos Exércitos. O fato é que na China nós temos 11 milhões de católicos que não têm acesso à educação religiosa. Quem tenta seguir a verdadeira doutrina é preso em campos de reeducação, sem contato com a Bíblia, sem contato com o magistério, e sofrem lavagem cerebral e saem de lá defendendo coisa comunista. Nós temos na China 2 milhões de prisioneiros de várias religiões. Tem budista, tem hindu, tem os uigures lá. 2 milhões de pessoas presas, perseguidas pelo Partido Comunista Chinês de outras religiões. Então vem aquele babaca daquele Ítalo Marcilli e fica elogiando o Vaticano II. Não, o Vaticano II foi bom. É porque aí é uma coisa mais pastoral, é mais para converter. Abandonar a doutrina não tem problema, porque aí a gente vai converter mais gente, vai ser legal, vai ter violãozinho, né? Tem toda essa coisa humanitária também, virou ONG. Me fala, onde é que tá o humanitarismo?
de fazer acordo com o Partido Comunista, ditador totalitário que tortura e persegue 2 milhões de pessoas. Então o Bergoglio fala em ecumenismo, é só para destruir a doutrina mesmo e criar essa falsa religião no Ashita aí, né? Ah, tá tudo bem. Vamos rezar todo mundo junto com o budista, né? Para levar as almas pro inferno, tudo bem. Agora, para se opor a um regime que persegue, prende e tortura essas pessoas de outras religiões, aí não. Aí tem que ser diplomático, filha da... É impressionante. O fato é que com esse acordo do Bergoglio com Xi Jinping, a perseguição aos católicos que tentam seguir a doutrina aumentou, foi encorajada. Várias instituições de caridade foram fechadas, então ele diz que ele se preocupa com o social. Que social o quê? Com a perseguição, naturalmente, vários orfanatos, creches, asilos de velhinhos, hospitais, instituições, né, instituições de filantropia ali, whatever, foram fechadas. Então o que aconteceu ali? Será que a nossa Santa Mãe Igreja vai abortar os seus filhos? Vai abortar os 11 milhões de filhos católicos que eles têm na China e entregá-los na boca do lobo comunista? Isso seria o equivalente a dizer que a Mãe Igreja é uma mãe aborteira feminista. Mas a Mãe Igreja jamais faria isso. A falsa igreja faria isso. O Vaticano II faria isso. Por isso eu peço a vocês, acordem e não deem dinheiro para a falsa igreja, porque eles vão pegar o dinheiro de vocês e vão fazer uma conferência no Vaticano, pagando hotel e passagem para um desgraçado comunista invasor de terra chamado Stedley. Sim, o Stedley foi convidado pelo Bergoglio e pelo Vaticano, com passagem paga, bonitinho, para ir até a Conferência Socialista do Vaticano. Isso é a verdadeira igreja? Pensa. Não precisa decidir agora. Eu virei sedevacantista em março do ano passado. Mas, ao mesmo tempo, toda essa perseguição dos comunistas fez com que o número de católicos crescessem. Estou usando católico aqui lato sensu, né? As pessoas que buscam a doutrina, né? Não necessariamente são sedevacantistas, que é a verdadeira igreja católica. Mas estão lá na boa intenção deles. Então as pessoas buscando a verdadeira fé e sofrendo a perseguição cresceu de número. Porque é aquilo que Tertuliano falava, né? O sangue dos mártires fertiliza a terra para que surjam novos católicos. E, portanto, o mais importante é perseverar na fé. Algumas pessoas falam, Cogos, como é que vai fazer para restaurar a igreja? Como é que vai fazer para surgir para eleger um papa legítimo? Eu digo, Deus vai prover. Por enquanto, o mais importante não é nem pedir o fim da perseguição. Claro, temos que rezar pelo fim da perseguição, temos que rezar pelos irmãos católicos chineses sendo perseguidos lá. Mas mais importante que isso, vamos rezar para ter força para perseverar na doutrina, na verdadeira fé. Então não caiam em coisas como, o Bergoglio não é herege. Ele é herege. Não caiam em coisas como, não, o Bergoglio é herege e ele é papa, mas nós vamos resistir a ele. Não, se ele fosse papa, você não podia resistir a ele. Nós temos que obedecer um papa verdadeiro. Então sigam a doutrina de 2000 anos. Perseverem nela, rezem pelos nossos irmãos perseguidos. E ouçamos a palavra do Papa verdadeiro Pio XII. Seja então constante e deposite sua confiança no Senhor, de acordo com as palavras. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, cuida de vós. Ele claramente vê a vossa angústia e os vossos tormentos. Ele considera particularmente aceitável a dor de alma e as lágrimas que muitos de vós, bispos, sacerdotes, religiosos, leigos, derramam em segredo quando contemplam os esforços daqueles que lutam para subverter os cristãos entre vós. Estas lágrimas, essas dores, torturas corporais, o sangue dos mártires do passado e do presente, tudo isso fará com que, através da poderosa intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus, Rainha da China, a igreja na vossa terra natal recupere finalmente as suas forças e numa era mais calma, dias felizes brilharão sobre ela. Então eu peço a intercessão da Santa Mãe de Deus, Virgem Maria, Rainha verdadeira da China, para que esmague o comunismo, varra o comunismo da face da China. Que a Igreja Católica verdadeira possa florescer naquela terra, com aquela população gigantesca, podendo levar muitas almas para o céu. Esmagai também, Santa Mãe de Deus, a maldita serpente liberal maçônica. Esmagai as heresias.
e interceda para que nós católicos tenhamos força para resistir às ciladas do demônio, às mentiras, às perseguições, às censuras, e possamos vestir a coroa dos mártires no céu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Evandro Olímpio mandou 2 bonoros aí, tá ok? Nacionalismo, galicanismo, localismo, ultramontanismo. Exatamente. Que esse nacionalismo também é... Sim, diante de globalismo, o nacionalismo é um mal menor. Mas também está errado. Nós temos que procurar o localismo, né? E o galicanismo é muito perigoso, porque muitos tradicionalistas, a Pio X, por exemplo, ficam nessa de não, vamos resistir ao Papa, vamos procurar os bispos tradicionais. Isso é galicanismo, porque o poder não está nos bispos, o poder está no Papa. Hoje, como nós estamos com a sede vacante, a Igreja Católica e a doutrina sobrevivem nos bispos que seguem a fé. Mas esse negócio de sinodalidade, autoridade descentralizada nos bispos, é coisa do modernismo do Vaticano II também, né? Então, você falou muito bem, galicanismo e nacionalismo andam juntos. Nós temos que buscar o ultramontanismo localista, que era o que Dom Vital queria buscar no Brasil e foi perseguido por este desgraçado que está no inferno, chamado Dom Pedro II. Edmundi mandou 10 bonoros. Viu Olavo falando sobre a presença de livre mercado na União Soviética clandestinamente e de como os soviéticos tinham acesso ao trabalho de Ludwig von Mises. Sabe dizer onde eu encontro essa história? Tem um artigo do Instituto Rothbard sobre isso. Eu vou fazer um vídeo, é um bom tema de vídeo. Mas sim, existe em qualquer país comunista, sobrevive-se com um livre mercado clandestino. Se o livre mercado clandestino acabar, o caos vai ser tão grande que vai ter uma revolta. Então, os próprios líderes comunistas permitem um certo grau de livre mercado clandestino para que a população inteira não morra, né? Se acabar o livre mercado, acabou a civilização. Mas aí eles tiveram acesso aos trabalhos do Mises, inclusive teve líder comunista que teve acesso ao trabalho do Mises e aprendeu a importância do cálculo econômico. Mas eles acharam que dava para ter uma autoridade central. Entrou a autoridade central, acabou a ordem econômica, vira caos, né? Sobrevivem na clandestinidade. Mas vou fazer um vídeo sobre isso. O Rosenberg mandou 2 bonoros, Cogos dissertam sobre a quarta teoria do Dugin. Então, o Dugin é outro também. Pensa assim, russo só tem uma ideologia, o russismo. É Rússia em primeiro lugar, Deus, família, pátria, propriedade vem... Ou melhor, Deus, família, propriedade vem em segundo, terceiro, quarto lugar. Em primeiro lugar está a Rússia. O duguinismo é um russismo místico. Só isso. E aí ele vira uma amálgama de falsas doutrinas com elementos gnósticos, elementos comunistas. É um lixo. Só que o globalismo atlantista é pior. Por isso que o Putin é ruim, o Zelensky é pior. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço. Amanhã nós temos 2 vídeos, tá? A minha tradicional live às 13h10, onde eu vou falar dessa palhaçada que tá acontecendo na USP ali, de querendo cortar o bingolim das crianças. E à noite eu vou falar do falso herói Mahatma Gandhi. Grande abraço. Confie no Senhor. Amém.